Literalmente, há poucos minutos, uma série de explosões poderosas ocorreu no Irã, em meio a declarações anteriores de que os Estados Unidos da América estão prontos para atacar o regime dos ayatolás já neste fim de semana. Neste exato momento, uma série de explosões ocorreu na cidade de Parand, deixando uma parte significativa do município sem fornecimento de energia elétrica, e colunas de fumaça preta podem ser vistas no céu. Além disso, foi uma série de explosões com intervalos de alguns minutos, após o que as autoridades do Irã imediatamente cortaram a comunicação e a internet, mas mesmo assim, imagens dessas explosões acabaram vazando para a rede. Ao mesmo tempo, começou uma nova onda de greves estudantis e protestos antigovernamentais no Irã. Em particular, no sábado, 21 de fevereiro, estudantes de várias universidades saíram às ruas para protestar. Paralelamente, surgiu a informação de que já na próxima sexta-feira pode acontecer mais uma rodada de negociações entre o Irã e os Estados Unidos, e as explosões de hoje podem ter sido um aviso. E agora já foi informado que Trump recebeu propostas de operações para eliminar o Ayatollah Ali Khamenei e toda a liderança clerical do Irã, o que permitiria evitar uma grande guerra. E então, de repente, o enviado de Donald Trump, Stephen Witkoff, surpreendeu a todos ao declarar que realmente não entende por que o Irã ainda não capitulou diante de uma ameaça militar tão poderosa por parte dos Estados Unidos. Dizem que Trump apostou na intimidação, e Witkoff está sinceramente surpreso por essa aposta ainda não ter funcionado. Meu nome é Alexei Pitti, vamos discutir juntos. Mas antes de começarmos este episódio, peço que se inscreva no canal, deixe um like neste episódio e escreva qualquer comentário abaixo dele. Além disso, inscreva-se no meu canal e no canal do Telegram Pitti News, o link está na descrição deste vídeo. Lá nós publicamos notícias em tempo real assim que chegam e também divulgamos todos os anúncios dos episódios deste canal no YouTube, então vou ficar feliz em ver você por lá. Então, hoje, dia 22 de fevereiro, em uma das cidades iranianas, houve uma série de explosões que causaram um incêndio e deixaram a cidade sem eletricidade. Em particular, na cidade de Parand, uma série de explosões ocorreu, que os iranianos conseguiram registrar e até postar na internet antes que as autoridades cortassem qualquer comunicação. Segundo informações preliminares, as explosões foram ouvidas em diferentes bairros da cidade com intervalos de alguns minutos. E agora testemunhas afirmam que logo depois disso, em Parand, a eletricidade foi cortada, a iluminação pública apagou e o fornecimento de energia para as residências foi interrompido. Alguns usuários também relatam interrupções no funcionamento da telefonia móvel e da internet. Parand está localizado a sudoeste de Teherã e é um dos subúrbios de crescimento mais rápido da capital iraniana. Ou seja, isso fica bem perto do coração do regime do Ayatollah. E nos últimos anos, foi justamente aqui que a construção de moradias se desenvolveu ativamente, assim como a infraestrutura de fornecimento de energia, o que torna as interrupções no fornecimento de eletricidade bastante sentidas pelos moradores locais. E aqui vale lembrar que, anteriormente, surgiram informações de que a Rússia começou a retirar ativamente do Irã as famílias dos diplomatas do Kremlin. Foi informado que na véspera 2 aviões Il-76 do Ministério de Situações de Emergência da Rússia decolaram urgentemente do Irã e seguiram para Moscou, levando a bordo parentes de funcionários das missões diplomáticas russas. Mais tarde, Suécia, Alemanha e Polônia recomendaram que seus cidadãos deixassem urgentemente o território do Irã devido a potenciais ameaças à segurança. Paralelamente a isso, em meio à expectativa de um possível ataque militar dos Estados Unidos no Irã, começaram novas greves estudantis e protestos antigovernamentais. Segundo o Wall Street Journal, citando gravações em vídeo, no sábado, 21 de fevereiro, no primeiro dia do novo semestre letivo no Irã, estudantes de várias universidades saíram às ruas, entoando slogans em memória dos mortos durante a repressão aos protestos de janeiro e condenando as ações das forças de segurança. Vou dar alguns exemplos aqui. Na Universidade de Tecnologia Amir Kabir, em Teherã, os manifestantes vestidos de preto gritavam "Viva o Shah!",
referindo-se ao herdeiro do último monarca, Reza Pahlavi. Na Universidade de Tecnologia Sharif, houve até confrontos com membros da milícia Basij, que é uma ala integrante da Guarda Revolucionária Islâmica. E os estudantes também realizaram greves sentadas na Universidade de Ciências Médicas de Teherã, em solidariedade aos presos. Além das ações estudantis, os iranianos utilizam outras formas de protesto, em particular praticamente todos os dias. Recentemente, ao entardecer, slogans como "Morte a Khamenei" são ouvidos das varandas, e as cerimônias de luto do 40º dia se transformam em manifestações políticas. E em várias cidades também ocorreram greves escolares chamadas carteiras vazias, em memória dos alunos e professores falecidos. Vale ressaltar que o próprio Donald Trump declarou recentemente, em 19 de fevereiro, que o Irã tinha de 10 a 15 dias para fechar um acordo nuclear, ameaçando com coisas muito ruins caso contrário. E é aqui que começa tudo o mais interessante. O jornal Axios informa que os negociadores americanos estão prontos para realizar mais uma rodada de negociações com o Irã já na sexta-feira, 27 de fevereiro, em Genebra, caso recebam uma proposta detalhada do Irã sobre o acordo nuclear nas próximas 48 horas. Segundo autoridades americanas, os atuais esforços diplomáticos são a última chance que o presidente Trump dará ao Irã antes do início de uma grande operação militar americano-israelense, que pode ser direcionada diretamente contra o líder supremo Ali Khamenei. Portanto, as explosões de hoje no Irã podem ser um aviso ao regime dos ayatolás de que a ameaça está muito próxima. E isso não significa necessariamente bombardeios diretos com aviões, navios e assim por diante. Isso é importante, e agora vou explicar por quê. Uma das fontes da publicação Axios afirma que o Pentágono apresentou ao presidente Donald Trump várias opções de ação contra o Irã, caso o acordo nuclear fracasse. E uma dessas opções inclui a eliminação do líder supremo, Ayatollah Ali Khamenei, e de seu filho Mojtaba, que é considerado um possível sucessor de seu pai. Ou seja, decidiram eliminar completamente a liderança. Ao mesmo tempo, outros 2 funcionários do governo Trump disseram a Reuters que o planejamento da operação contra Teherã já está em estágio avançado. Entre as opções, está sendo considerada a realização de ataques contra indivíduos da liderança do Irã e até mesmo uma tentativa de mudança do regime dos ayatolás. Os interlocutores, no entanto, não conseguiram especificar quais pessoas exatamente podem se tornar alvo dos ataques americanos, nem como os militares dos Estados Unidos pretendem realizar a mudança de poder no Irã sem o uso de grandes forças terrestres. E, novamente, as explosões de hoje podem ter mostrado que agentes de Israel e dos Estados Unidos já podem estar dentro do Irã e que não é um problema realizar esse tipo de sabotagem. Ao mesmo tempo, foi informado que Donald Trump está preparando uma operação em grande escala com duração de várias semanas, incluindo ataques contra centros de poder do regime dos ayatolás. Sobre o fato de que Washington está considerando o cenário de decapitação do poder no Irã, isso já havia sido mencionado anteriormente pela revista Foreign Policy. Lá foi escrito que os Estados Unidos estão preparando possíveis ataques cirúrgicos contra a cúpula do regime, incluindo o Khamenei, bem como contra líderes militares e políticos-chave, instalações nucleares e centros de comunicação. Além disso, na semana passada, Trump falou publicamente sobre a possibilidade de uma mudança de regime no Irã, afirmando que isso poderia ser a melhor opção. Trump se recusou a citar o nome da pessoa que gostaria de ver liderando o Irã, mas observou que, abre aspas, existem tais pessoas. Mas, na verdade, nesse sentido, a Casa Branca surpreendeu hoje porque está havendo uma certa confusão agora. Steven Witkoff, em entrevista à Fox News, lamentou que Donald Trump esteja intrigado com o motivo pelo qual o governo iraniano não cede às exigências dos Estados Unidos da América, apesar da mobilização das tropas americanas no Oriente Médio. E a seguir vou citar uma fala de Witkoff. Sabe, eu não quero usar a palavra capitularam, mas por que eles não capitularam? Por que, sob tanta pressão, com tanto poder marítimo e naval, eles não vieram até nós e disseram: ouçam, declaramos que não precisamos de armas, então aqui está o que estamos dispostos a fazer. E, sabe, isso é o que mais me surpreende, ou seja, Steven Witkoff não é o primeiro a dizer isso.
Anteriormente, por exemplo, Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos da América na Conferência de Segurança de Munique, declarou que para ele é um grande mistério porque toda a Europa não aplaude e não entra em êxtase com a super genial ideia de Donald Trump para a Ucrânia. Bem, simplesmente entregar todo o Donbass aos russos e supostamente a guerra vai parar. Mas na verdade, voltando ao Steven Witkoff, destaco que para as autoridades iranianas as questões discutidas, como esse programa nuclear civil, o potencial de mísseis, as forças proxy e assim por diante que os americanos gostariam de minimizar, isso é tudo. E tudo isso são pedras angulares da existência do regime dos ayatolás. É óbvio que, do ponto de vista do poder militar, Israel e os Estados Unidos, mesmo separadamente, superam significativamente as forças iranianas. Mas na Casa Branca ainda não entenderam que é impossível falar com autocratas e ditadores na linguagem da lógica. Ditadores como Khamenei ou Vladimir Putin, o Careca, estão dispostos a destruir seu próprio povo aos milhões. Eles estão dispostos a empurrar esse povo para a miséria total, gastar milhões em mísseis e armamentos só para manter seu regime. Eles não se importam nem um pouco com a própria nação, não ligam para as perdas, desde que consigam manter o poder por mais um ano sequer. Aqui vou colocar reticências. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio, inscreva-se no canal, deixe seu like e não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações sobre novos vídeos. Se este episódio foi útil e interessante para você, você pode apoiar financeiramente o trabalho deste canal no YouTube, com a sua doação ou assinatura paga pelos links e dados na descrição deste vídeo, assim como pelo QR Code que está na sua tela. Ficarei grato por qualquer apoio de vocês. Por hoje é só. Cuidem-se. Até mais.